Eu sempre falo aqui no canal que praticar com questões é muito importante para você conseguir revisar e se preparar para a prova do OAB de forma completa. E por isso, muita gente me pergunta se o livro Como Passar na OAB, Primeira Fase, 5.000 Questões, é uma ferramenta boa para fazer esse preparo ou não. Então, aqui neste vídeo eu vou mostrar exatamente os prós e os contras desse livro para você conseguir tomar a sua decisão com mais certeza. Bem, se a gente olhar aqui no site da Amazon, dá para ver que este é um livro super popular, com muitos reviews positivos, mas qualquer coisa que existe no mercado vai ter pontos positivos, mas também vai ter alguns pontos negativos. Começando pelos pontos negativos, e o primeiro deles é o mais grave, na minha visão, é que o título do livro é quase uma propaganda enganosa. Eu falo isso porque o OAB ainda não teve provas o suficientes com a FGV para somar 5.000 questões. Eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando sobre esse livro, achando que são 5.000 questões da OAB, mas não são. Em defesa da editora, o livro nunca disse que eram 5.000 questões especificamente da OAB. Ele fala na capa que são 5.000 questões comentadas para ajudar você a estudar para a OAB. Mas, vamos ser honestos, a maioria das pessoas que lê acha que são questões da prova da OAB e com certeza a forma como a capa foi criada ajuda muitas pessoas a se confundirem assim. Então é quase uma propaganda enganosa porque o erro é de interpretação de quem compra, não da editora que criou o livro. E sim, tem diferença estudar com apenas questões da OAB. A forma como a FGV cobra as questões no exame da OAB acabam sendo diferentes de outros concursos. Então pegar um livro que tem muitas questões de concurso para dar volume, em vez de só ter questões da OAB, pode dar essa sensação de que você está praticando bem, mas não está praticando com algo parecido com o que você vai ver lá no seu dia de prova. No meu método, por exemplo, eu criei um banco de questões comentadas do zero, apenas com as questões da OAB. Assim, o meu aluno treina exatamente com aquilo que ele tem chance de ver lá na prova, em vez de arriscar com pseudo questões da OAB. Bem, o segundo ponto negativo é o preço. Se a gente fizer uma pesquisa no Google, dá pra ver que o preço de um livro novo desses é de mais de R$200. Se você somar isso ao preço de um vade-mecum novo que você vai precisar para sua segunda fase, o investimento no preparo já fica bem mais elevado. Claro que você pode encontrar ele um pouco mais barato em uma versão mais antiga, mas aí vão ser versões desatualizadas. Então, eu não recomendo uma versão antiga. Na verdade, eu não recomendo você comprar nada desatualizado quando a gente fala de direito, porque a legislação está sempre sofrendo alterações. Então, se você pegar um vade-mecum de 2020 e for fazer o exame da OAB agora de 2026, são 6 anos de desatualização e você acaba tendo muito risco de fundamentar a sua prova errado e reprovar por causa disso. Então, cuidado com materiais de direito desatualizados, ok? Eu sei que o preço é tentador, mas essa é uma situação em que o barato pode sair muito caro. Mas, resumindo, esse livro de 5.000 questões não é um material baratinho e existem várias outras opções de banco de questões online que podem cobrir exatamente a mesma função custando R$30 no mês. O terceiro ponto negativo do material é que toda consulta que você tiver que fazer nele precisa ser manual, já que ele é impresso. Então, ele não tem nenhuma ferramenta de busca como as opções online têm. Isso faz você gastar um pouco mais de tempo procurando as questões daquele assunto específico que você precisa praticar. Já em um banco de questões online, você não tem esse problema porque você consegue fazer buscas e utilizar filtros para achar questões de um assunto de forma bem mais rápida do que lendo um livro assim. Por isso que no caso da minha mentoria, os meus alunos já recebem as questões comentadas e separadas de acordo com a minha análise das cores, que detalha quais são os assuntos importantes a serem estudados para a prova do OAB e em qual ordem eles devem ser estudados. Assim, não tem perda de tempo buscando as questões. E eu já mostrei aqui no canal que dá sim para usar o próprio Google para encontrar as questões daquele assunto específico que você precisa praticar. Então, essa falta de uma forma de pesquisa rápida acaba sendo um ponto negativo do livro que precisa ser levado em consideração. Porém, ele também pode ser o primeiro ponto positivo da lista. Por ser um material físico, você não precisa de acesso à internet para usar ele. Então, você pode estudar com ele até quando está sem sinal do celular ou no computador. Outra vantagem de ser impresso é que você não cansa os olhos como cansaria estudando diretamente em uma tela de um dispositivo eletrônico. Então, se você estuda em um lugar de difícil acesso à internet ou sofre em ficar estudando em uma tela, esse é um ponto que precisa ser levado em conta e talvez faça você optar pela compra dele. Ok, Rai, e o que você recomenda? Compra esse livro
ou não compra esse livro? Isso vai depender realmente da sua situação. Não há um certo e errado para 100% das pessoas. Há aquela opção que se encaixa melhor na sua realidade. Quem me conhece sabe que eu tenho um método e mentoria de preparo para a prova da OAB focados em estudar direto pela letra da lei com bastante prática com questões. Então, na minha visão, a prática com questões é fundamental se você quer realmente passar na prova da OAB, independente do serviço ou banco de questões que você escolher. Mas, pessoalmente, eu gosto muito do estudo com banco de questões online. A possibilidade de estudo só com questões do OAB e ainda fazer buscas rápidas e achar o que eu preciso é um detalhe que conta muito para mim. Até porque quem tem pouco tempo para estudar não pode ficar perdendo tempo em nenhuma etapa do estudo. Além disso, o livro custa mais de R$200, algo que com certeza pesa no orçamento de muita gente. E tem vários bancos de questões online que por R$30 no mês e até alguns gratuitos que podem cumprir a mesma função desse livro no estudo. Claro que se você não tiver acesso à internet ou não gostar de estudar olhando para a tela de um computador, por exemplo, essa opção impressa pode sim ser de grande ajuda para você. E claro que essa é apenas a minha opinião e os meus motivos. Afinal, esse é um livro que vende bastante e com muita certeza já ajudou muita gente a passar no exame. Mas refletir bem sobre qualquer material que a gente usa no estudo é algo que sempre vale a pena fazer. Então, me diz aí nos comentários, qual faz mais sentido para você? Você prefere o livro ou estudar com um banco de questões online? Lembrando que não adianta nada você praticar muito, mas praticar aquilo que não tem muita chance de cair na prova. Antes de qualquer prática, você precisa fazer um estudo de qualidade. A OAB não vai cobrar de você 5 anos de direito em 80 questões. Ela precisa priorizar alguns assuntos e deixar de fora muito conteúdo que você viu na faculdade. Então, o segredo de um estudo de qualidade não está em tentar revisar o curso de direito inteiro. Está em você saber o que focar e estudar exatamente esses assuntos que têm mais chance de estar na sua prova. Se você quiser entender melhor sobre como estudar só o que realmente importa e fazer um estudo mais estratégico e rápido, dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição, ok? Lá eu falo um pouco mais sobre a minha mentoria, que tem análise das cores, onde eu separo exatamente os assuntos que têm mais chance de cair na prova. E, para você ter uma ideia, no exame 45, os assuntos de 66 das 80 questões da prova estavam nela. Então, 82,5% da prova estava ali, na mão de quem estudou seguindo essa minha análise. E quando você sabe exatamente no que focar, o estudo fica muito mais prático e aumenta muito as suas chances de passar. Enfim, espero que tudo que eu falei aqui ajude você a fazer uma boa escolha do seu material de prática. E a gente se vê em outros vídeos aqui do canal ou lá na minha mentoria. Até mais!